Bom dia, meus amigos queridos. Bom dia, bom dia. Aqui um cafezinho, ó, com Rosana com Z. Vim aqui trazer mais uma reflexão nesta manhã. Primeiro, desejando a todos um sábado de muita paz, de muita luz. Que Jesus os abençoe grandemente. Pensem muito bem nas escolhas que vocês fazem. Eu falo nas escolhas em tudo, né? Porque nós somos consequências das escolhas que fazemos. Se as coisas não ficam bem, é porque escolhemos da forma errada. Eu estou falando em tudo, inclusive na vida pessoal, né? Então, bom dia a todos. Que a luz de Deus venha sobre vocês, cada um de vocês que me ouve. Então, eu sou Rosana com Z. Peço a vocês que, se gostarem dessa reflexão, que por favor compartilhem, deem um likezinho, tá? Eu tô aqui para conversar com vocês mais um pouquinho. Gente, é aterrador. Eu ontem nem fiz vídeo porque eu estava ocupadíssima fazendo coisas na casa e tal. Mas hoje eu estou aqui. Primeiro, para desejar a vocês também um feliz novo mês. Nós estamos hoje encerrando o mês. Estamos encerrando e devemos agradecer a Deus por ainda estarmos aqui. Alguns na luta, outros já descansando. Pedir a Deus pelos que estão nos hospitais, pelos injustiçados e por tudo que tem acontecido de bom e de ruim. Pedindo a Deus que proteja o povo de Minas, porque eles não têm culpa, né, de tudo que está acontecendo. Eles têm um governador que realmente é uma coisa assombrosa, mas o fato é que são nossos irmãos, e é assim que devemos vê-los, né, pedindo a Deus que tudo corra bem. Mas eu tenho confiança no governo federal e sei que as verbas chegarão a eles. Bom, pessoal, vamos dar continuidade. Hoje eu vim com muita paciência, sabe? Porque eu tenho vociferado, às vezes eu falo muito cheia de emoção, porque eu sou muito passional, eu falo com a emoção que vem do coração, mas hoje eu acho que Deus me intuiu para eu... Não estou dizendo que eu seja santa, que eu tenha intimidade com Deus, porque Deus é íntimo de todos nós. Basta que nós façamos o bem, que desejemos o bem, que não proferimos palavras duras contra ninguém, a não ser nas redes, porque quando a gente fala mal dos políticos, tem que se entender que é com razão, não é? Então vamos lá? Bom, gente, que nós temos um Congresso inimigo do povo, isso não há dúvida, mas o que me estarreceu, acho que foi anteontem que eu vi, uma juíza federal, atenção, juíza federal, que ganha uma fortuna, dizer que ela ganha pouco, que até o cafezinho que ela toma, quando está na justiça, quando está lá ela tem que pagar por ele. Gente, eu acho que isso foi um tapa na cara da população brasileira. Isso foi de uma falta de sensibilidade, para não dizer uma palavra mais grosseira, porque hoje eu quero falar na paz. Como é que uma juíza federal abre a boca para dizer que ganha pouco e que onde ela trabalha, né, não tem nem ela tem que pagar pelo cafezinho que ela toma, que o lanche é apenas um biscoito? Oi, gente, eu trabalhei em escolas que eu levava meu quente e friozinho, porque a escola não tinha obrigação, não tinha nada no meu contrato, mas eles têm, sabem por quê? São os penduricalhos que eles não querem perder. A justiça também. Precisamos rever isso. Mas temos que resolver uma coisa de cada vez. Primeiro é votar da maneira certa. E votar da maneira certa não é só votar em Lula. Votar da maneira certa é você votar para deputado, para senador, a pessoas da esquerda, seja PSOL, seja PCdoB, seja lá do partido que for, do PT. Você só não deve votar em pessoas do PL, do Partido Novo, sabe? Essa corja da extrema-direita só está destruindo o povo brasileiro. Não destruiu ainda porque nós somos resilientes e nós sabemos lutar na hora certa.
Se assim não fosse, eles já teriam nos colocado no chão. Então eu tenho visto essa semana coisas inacreditáveis. Eu vi, por exemplo, o Zema dizer que o governo federal não fez nada por Minas. Gente, Lula, é o seguinte, deixa eu explicar, porque muita gente não sabe. Lula disponibilizou, como ele faz para todos os estados, 3,5 bilhões para Minas Gerais. Como foi para outros estados, a depender das necessidades de cada um. Ele só pede uma coisa, uma pergunta. Você dá dinheiro a seu filho, a sua filha, sem perguntar o que é que ele vai fazer com o dinheiro enquanto ele depende de você? Porque eu perguntava. Eu dava uma mesadinha, pouca, mas eu dizia, vem cá, como é que tu... Ah, mãe, é porque não deu nem para isso, nem para aquilo. Ah, então tá. Então bota aí, tinha um caderninho, bota aí no caderninho, porque eu vou aumentar. Mas para aumentar, eu vou lhe dar um extra, não era aumentar não, eu vou dar um extra para poder você se divertir mais esse mês, já que tem tanto feriado e tal. Então, não existe isso de o governo federal mandar o dinheiro e pronto, não quer saber nada, ainda mais de um governador que vive falando mal e mentindo contra o governo federal, não. Então, qual é a regra? Eu vou mandar o dinheiro e o senhor precisa me mandar um projeto de tudo que será feito com o dinheiro. E ontem Lula desmascarou para o Brasil inteiro o senhor Zema, dizendo, chamou o ministro e perguntou ao ministro quanto foi disponibilizado para Minas Gerais? 3,5 bilhões. Sob que condição pediu que o governador apresentasse projetos do que vai fazer com o dinheiro. Ok. E quantos projetos ele mandou? Já mandou? E o ministro disse, até agora, nenhum. Isso faz meses. Então, este dinheiro que estava sendo designado para Minas e para outros estados que têm problemas de alagamentos, esse dinheiro precisa ser dado conta ao governo do que será feito com ele, não é não? Porque esse dinheiro não é deles, não é nem de Lula, é nosso dinheiro. Então, na hora de prestar contas, vão dizer que Lula roubou. Então, Lula precisa estar seguro. Vamos lá. Esse foi o primeiro assombro que eu tive. O segundo assombro que eu tive, quer dizer, voltando a Zema, ele mentiu. Né? Vamos lá, o segundo assombro que eu tive. Estava um bairro alagado, lama para todo lado. Quem chega lá com os cinegrafistas, com os fotógrafos, Nicolas, chupetinha descarado. Chupetão, porque ele chupa o dinheiro do povo e banca de bom menino. Tava ele lá no meio, sabe, da rua, com carros, com a polícia protegendo ele. Gente, era uma rua onde estavam vindo caminhões para poder recolher e tentarem melhorar um pouquinho a situação daquela rua. E ele estava atrapalhando o tráfego dos caminhões. Os caminhões começaram a buzinar, e vários moradores dali começaram a falar, filmar e colocar o absurdo da situação. Ou seja, enquanto o pau estava quebrando em Minas, ele estava em outro lugar de Minas, gritando no colo do povo, porque o povo é otário, é ignorante demais. E quando eu digo povo, o povo que elege essa corja que está aí. E não adianta sofrer, sabe por que não adianta sofrer? Porque, na verdade, quem sofre é o pobre. Quem sofre é quem ganha um salário mínimo, quem vive de Bolsa Família, quem tem auxílio gás, quem tem ProUni. E para eles, essas pessoas são um rombo nas suas próprias contas. Eles não podem roubar tanto porque tem muito dinheiro sendo desviado, assim que eles dizem, para o povo que mais precisa. E ele estava lá incomodando. A coisa ficou tão feia que ele não teve vergonha não, porque Nicolas, Malafaia, o presidente do PL e a corja toda, ninguém tem vergonha na cara. Zema, então, é um horror. Eles não têm vergonha. Eles têm ganância. Eles querem poder e dinheiro. Somente isso. Vamos lá. Seguindo os horrores da semana. O título vai ser esse, viu, desse vídeo, os horrores da semana.
Flávio Bolsonaro foi batizado, ou foi Bolsonaro. Teve um deles que foi batizado em Israel por um pastor que está preso hoje, por maracutaia, por desviar dinheiro da igreja. Entenderam? Então, assim, o que é que eu vejo, gente? Eu vejo que esses caras falam em nome de Deus na maior disfarçatez. Gente, eu tenho um respeito por Deus, sabe? Tão grande. Sabe por quê? Porque eu acredito realmente em tudo que Jesus passou, que foi o maior revolucionário deste planeta, por isso vive até hoje. E ele falou pelos pobres, pelos necessitados, pelos doentes, pelos que precisavam dele. Rico não precisa dele. Quem precisa dele são os pobres. Eu até quando vou fazer um pedidozinho a ele, eu digo, Senhor, me perdoe, eu estou pedindo, mas eu sei que eu vivo muito bem com o que eu tenho. E não sou rica, mas sou organizada. Eu não leso ninguém, não tiro de ninguém. Se um caixa de supermercado me dá um dinheiro a mais, se o Uber me leva para um lugar por um valor que eu acho pequeno, porque eu sempre dirigi, sei, eu sempre dou uma gorjeta a mais. Ah, porque ela é rica, ela é metida, ela quer aparecer. Gente, eu não quero aparecer. Eu estou dizendo que, como eu, existem muitos, mas infelizmente o mal calça tamancos e o bem calça sandálias de veludo. Os muitos como eu que fazem isso não aparecem na mídia, nem querem aparecer, e eu nem gosto de falar. Eu estou falando agora porque no contexto do que eu estou dizendo, na minha narrativa, como vocês gostam de falar, eu tenho credibilidade para falar isso. É um argumento que eu uso. E agora, o Flávio Bolsonaro me aparece chorando e falando em nome de Deus. Ah, gente, os Bolsonaros compraram 50 imóveis em dinheiro vivo. Foram milhões e milhões pagos pelos imóveis em dinheiro vivo. Onde isso acontece no Brasil? Eu conheço empresários muito ricos, que tudo que fazem é tudo tão honesto, tão limpo, que pedem tanto. Eu ia citar até o nome de um deles, mas não vou, porque senão os outros vão ficar com ciúme, vão achar que eu estou achando que é só ele. Mas existem muitos empresários decentes, só que esses que tomaram poder no Brasil não são decentes. Bota um "in" na frente, bem grande, e neon, são indecentes. Como é que alguém ainda pensa em votar num sujeito desse? Então, minha gente, a questão não é votar em Lula, porque eu sei que Lula vai ganhar. A questão é votar numa base que dê a Lula a possibilidade de trabalhar. Vocês vão ver como esse país vai para o topo do topo. E também, entre os horrores da semana, tem uma fala de Nicolas, quando ele viu que o bicho pegou para ele, ele foi, que ele entende que tem gente que não gosta dele, que por isso que grava esses vídeos, quando ele estava atrapalhando o trabalho de quem queria tirar as pessoas daquela situação. E ele atrapalhando, apertando a mão de uma peça. Gente, é uma coisa tão absurda, tão óbvia, que só não vê quem não quer. Agora, se você está obcecado pelo seu ódio por Lula, pelo amor de Deus, bote o seu ódio de lado e faça o melhor para o seu povo e não para você. Essa visão umbigoide, como eu digo sempre aqui, do meu amigo Zelão, não é meu. Essa neologia não é minha. Tá? Essa visão bigode só vai nos empurrar para baixo. Todos juntos somos fortes, somos fortes. Mas quando você se distancia porque você não quer ser comparado com o pobre, você é um otário porque você é pobre. Ricos são os parlamentares, ricos são os congressistas, ricos são os senadores e o pessoal da justiça. E ainda reclamam por terem que pagar. Porque Flávio Dino jogou por terra, né? Jogou por terra, foi pagamento era penduricalho de auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo. Não vou nem elencar de novo, quem quiser vai ouvir meu vídeo que está aí postado no feed. Tá? Então, assim, eu fico estarrecida e ao mesmo tempo não fico.
Sabe por quê? Porque estruturalmente nós somos de uma raça que sempre foi submissa à corte portuguesa. Quando a família real veio para o Brasil e trouxe seus asseclas, minha Nossa Senhora, sabe, foram escravos não, negros trazidos para aqui para serem feitos escravos. Foi a tentativa de escravizar os índios, como os índios conheciam os meandros da terra, sabe? Como os índios sabiam se esconder e eram muito rebeldes, porque eles eram muito livres. Eles não conseguiram, fizeram o quê? Jogaram o foco dele todo sobre os negros que eles traziam sequestrados, raptados, enganados da África. E ainda bem, porque foi esse povo lindo que nos trouxe colorido, música, uma cultura maravilhosa, uma comida saborosíssima. Danem-se os brancos europeus, esses que moram no sul e acham que são europeus, e são, e deviam voltar para lá, sabe? Porque eles não têm a menor empatia, sempre há exceções, né? Em relação ao povo brasileiro, muito menos ao pobre negro. Então, gente, eu vou até parar por aqui, porque está ficando muito longo, não sei nem se alguns aplicativos vão suportar colocar o meu vídeo. Mas eu espero que possam. No YouTube, pelo menos, ele vai estar completo. Se vocês quiserem ouvir todinho, vão para lá para o YouTube. Lá eu sou simplesmente Rosana Conzei, por favor. Lá, principalmente, eu tenho bastante seguidores, já estou ultrapassando aos 4.000 seguidores, mas ainda é pouco para o meu vídeo ter visibilidade. Não pouco para eu ganhar dinheiro, porque eu não faço questão, tá? Eu tô bem como eu tô, sabe? Então, mas é pouco para que mais pessoas vejam isso e possam construir um Brasil melhor. Bom, enfim, eu vou deixá-los aqui. Eu sou simplesmente Rosana Conzê, vim falar na paz na hora do meu café da manhã. Sou essa pessoa que não vem com filtro, veio com a camisola, veio de como eu dormi com a argolinha, porque eu estava tão cansada que eu dormi com a argolinha e meu pingente, que meu netinho me deu. Então, eu tô aqui, só fiz fazer isso aqui, botar um batonzinho, nem tá parecendo que eu botei tão pouco e vim conversar com vocês. Essa é Rosana Conzê, viu? Eu sou amiga do povo brasileiro, eu sou amiga de todos, ricos, pobres, negros, brancos, amarelos, mas a gente precisa mudar o Brasil. A gente só vai mudar o Brasil se botar esse Congresso onde ele tem que estar, no vaso sanitário e der descarga. Sabe, a gente só vai conseguir mudar esse Brasil para melhor se nós votarmos em partidos de esquerda. Ainda que possam para você não ser os melhores, mas pelo menos vai ser uma orquestra que não vai desafinar. Vai se afinar com o governo federal, que já tem feito muito. E quando o Nicolas, que eu esqueci de falar, disse assim, enquanto eu estou aqui, como se ele estivesse ali fazendo uma grande coisa que não fosse querer lacrar. Cadê o presidente? Eu respondo a todos vocês, o presidente, no momento que Nicolas estava lá, estava viajando, estava na Coreia, de onde ele trouxe 12 bilhões de investimentos da Coreia no Brasil. Bilhões. Depois ele foi para outro país que também ele trouxe alguns bilhões para o Brasil. O que é que ele estava fazendo? Trabalhando pelo Brasil. É essa gente que a gente não vê que faz tudo acontecer. É o operário da construção que ninguém vê, que levanta um prédio para o rico morar. Um bom dia para todos.